Sejam muito bem-vindos, Marco falando. Este é o canal Antena Futebólica. Aqui nós entraremos a fundo nas histórias do futebol mundial. Este é o quadro Raio-X Continental, onde mergulharemos na história dos clubes que foram campeões de seus respectivos continentes. Começaremos pela Conmebol, e o escolhido de hoje é o San Lorenzo. O Clube Atlético San Lorenzo de Almagro foi fundado no dia 1º de abril de 1908. Portanto, no momento da gravação desse vídeo, são 112 anos de idade. A sede do clube fica no bairro de Boedo, em Buenos Aires, e na época do nascimento, o bairro de Boedo fazia parte do bairro de Almagro, e por isso o nome do clube. A fundação do clube está ligada à iniciativa de um grupo de jovens que eram liderados por Federico Monti e Antônio Scaramusso, que passavam horas e horas jogando futebol no cruzamento de duas ruas. E aí nasceu o grupo Los Forzosos de Almagro, que era como eles se autodenominavam e que tinham como mantra a frase: "Tudo deve ser quebrado para nos derrotar". O padre salesiano Lorenzo Bartolomé Martim Massa tentou tirar os meninos das ruas e os levaram para o Oratório de Santo Antônio, onde eles poderiam praticar esportes em troca de ir à missa aos domingos. Então a partir daí o clube passaria a se chamar San Lorenzo de Almagro, para homenagear o padre. Apesar da fundação em 1908, o clube disputava partidas ainda sem ser filiado da Associação Argentina de Futebol, que viria a acontecer somente em 1914. O primeiro clássico contra o rival Huracán aconteceu em 24 de outubro de 1915, e o Ciclón venceu por 3-1. O antigo estádio era o El Viejo Gasômetro, que foi inaugurado em 1916 e conseguia abrigar até 75 mil espectadores. Acredita-se que o nome gasômetro tem a ver com a sua semelhança com as jazidas de gás da época. O último jogo no El Viejo Gasômetro foi em 1979, num empate sem gols contra o Boca Juniors. Em 1918 toma posse como vice-presidente Pedro Bidegain, e que mais tarde originaria o nome oficial do estádio. Em 1923 viria o primeiro título como associado da Associação Argentina de Futebol, uma excelente campanha de 17 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. Outro momento importante na história do clube foi a excursão para a Europa, em 1946. No dia 23 de dezembro, a estreia foi contra o Atlético Aviación, mais conhecido hoje como Atlético de Madrid, e ganhou com autoridade por 4-1. Em pleno Natal, dia 25, enfrentou o Real Madrid, e o Real vingou o Atlético, vencendo o San Lorenzo pelos mesmos 4-1. Na semana seguinte, no dia 1º de janeiro de 1947, a equipe viajou para a Catalunha para enfrentar a seleção espanhola em Las Corts, que era o estádio do Barcelona, antes da construção do Camp Nou, que só foi inaugurado 10 anos depois, em 1957. E foi um jogo espetacular, com vitória do San Lorenzo por 7-5, com destaque para René Pontoni, que marcou 4 vezes e o jogo gerou grande destaque na mídia espanhola. Em 5 de janeiro aconteceu a partida contra o Athletic Bilbao. Foi bem complicada e acabou em 3-3. 10 dias depois, após um descanso, houve uma revanche contra a seleção espanhola em Madrid. Porém o jogo não foi difícil como o primeiro 7-5, e sim uma sonora goleada de 6-1 para o San Lorenzo. No dia 22, em Valência, foi o confronto contra o Valência, que ficou no empate, 1-1. 4 dias depois, contra o La Coruña, veio mais um empate contra o time da casa. Após esses 7 jogos na Espanha, o San Lorenzo foi a Portugal, enfrentou o Porto e venceu, pelo placar de 9-4. 3 dias depois, jogou contra a seleção portuguesa, em mais um elástico placar de 10-4. No dia 6 de fevereiro, jogaram o último jogo, em Sevilha, contra o time da casa no empate, por 5-5. O resumo da viagem foi bastante positivo: 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota para o Real Madrid por 4-1. Essa viagem rendeu muitas manchetes na Espanha e em Portugal, exaltando a qualidade do time sul-americano. Seu estádio é o Pedro Bidegain, que é mais conhecido como El Nuevo Gasômetro, fica no bairro Barro Flores. Sua capacidade é de 47.964 espectadores. O clube tem alguns apelidos: Clube de Papa, El Ciclón, Cuervos, Santos, Matadores, Gaúchos de Boedo e Azulgraná.
Algumas pesquisas feitas mostram que a torcida do San Lorenzo está entre as 5 maiores da Argentina e teria mais ou menos 2 milhões de torcedores. É claro que eu não poderia deixar de citar a famosa Barra Brava, La Gloriosa Botellera, que sempre marca presença nos jogos do Ciclón e tem uma penca de vídeos no YouTube que eu recomendo vocês pesquisarem. Um dado curioso foi a revelação do Papa Francisco como torcedor do Ciclón. O principal rival do San Lorenzo é o Huracán, lá do bairro de Parque Patrícios, que fica bem perto do Nuevo Gasômetro, e por isso o clássico é conhecido como El Clássico del Barrio. Existe também a rivalidade com o Vélez, que inclusive infelizmente já envolveu morte entre os torcedores. Fora essas duas rivalidades principais, existem também as rivalidades com os demais times de Buenos Aires, justamente pela proximidade com times como River Plate, Boca Juniors, Racing, Independiente, todos eles de Buenos Aires. Alguns jogadores conhecidos que já passaram pelo San Lorenzo: D'Alessandro, Oscar Ruggeri, Ezequiel Lavezzi, Ivan Córdoba, o lendário goleiro Chilavert, El Louco Abreu e os brasileiros Silas, que hoje é técnico, e também num passado mais distante teve o Valdemar de Brito. Como qualquer grande clube, o San Lorenzo tem muitos ídolos, então escolhi 2 para citar. Um deles é o José Sanfilippo, que é o maior artilheiro da história do clube. De 1953 a 1962, ele fez 265 jogos e 206 gols. Foi o artilheiro da primeira divisão 3 vezes seguidas, de 58 a 60, sendo que em 60 ele foi o artilheiro máximo do continente, com 34 gols. Em 63 ele se transferiu para o Boca, foi o artilheiro da Libertadores com 7 gols em 7 jogos, mas acabou perdendo a final para o Santos de Pelé. Depois de rodar pela América do Sul, inclusive pelo Brasil, ele jogou no Bahia e ganhou 2 campeonatos baianos, em 70 e 71. Em 72, já no fim da carreira, voltou ao San Lorenzo e foi campeão argentino. Números totais do Sanfilippo pelo Ciclón: 273 jogos e 214 gols. Junto com os gols que fez pelo Boca, ele é um dos 5 maiores artilheiros da história do campeonato argentino, e ainda jogou 2 Copas do Mundo pela Argentina, em 58 e 62. Pela seleção, foram 29 jogos e 21 gols. O outro que eu quero citar é Leandro Romagnoli. Estreou no time principal em 1998, com 17 anos, e pouco a pouco foi conquistando espaço no time. 2001 foi um ano bem importante para ele, pois vieram os títulos do Clausura e da Copa Mercosul. No ano seguinte, em 2002, veio o título da Copa Sul-Americana. Em 2005 veio a transferência para o Veracruz do México e depois se transferiu para o Sporting Lisboa, onde ficou 4 temporadas. Em 2009 ele volta para o San Lorenzo e nessa segunda passagem fica até 2018. O ponto alto dessa segunda passagem dele pelo San Lorenzo é sem dúvida a conquista da Copa Libertadores de 2014, a única da história do San Lorenzo. Nesse título ele era o camisa 10 e o capitão. Após isso, ainda ficou no clube até 2018. Certamente será lembrado por muitos anos. Números totais de Romagnoli pelo San Lorenzo: 381 jogos e 36 gols. E para fechar, vamos falar da sala de troféus. O San Lorenzo venceu 2 vezes a Copa del Rio de la Plata, em 1923 e 1927, que era uma Copa disputada entre o campeão argentino e o campeão uruguaio. 2 vezes campeão da segunda divisão, em 1914 na era amadora e em 1982. Uma vez campeão da Copa da Argentina, em 1943, uma vez campeão da Supercopa da Argentina, em 2015. 15 vezes campeão da primeira divisão, uma vez campeão da Copa Mercosul em 2001, no ano seguinte foi campeão da Copa Sul-Americana e o maior título da história do Ciclón, a Copa Libertadores de 2014. A final foi contra o Nacional do Paraguai. Jogo de ida foi um empate por 1-1, no lendário Defensores del Chaco, e a volta no Nuevo Gasômetro foi 1-0. No total, são 24 títulos conquistados pelo Ciclón. É isso, bastante informação. Se você conseguiu chegar até aqui, eu agradeço seu acesso. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para receber as notificações. Abraços e até mais!